Olá a todos! Nessa última semana, o grande assunto em Washington tem sido o balão chinês que estava sobrevoando vários estados americanos. Rapidamente, os Estados Unidos enviou caças para abater esses balões que continham equipamento necessário para poder fotografar e coletar informações dos locais no qual eles estavam sobrevoando. Apesar dos Estados Unidos afirmar categoricamente que se trata de balões chineses, os chineses primeiro negaram a existência desses balões e segundo disseram se tratar apenas de um balão civil para monitoramento meteorológico. Obviamente os Estados Unidos não acreditou nisso e isso acabou esquentando ainda mais as tensões entre os dois países. Nos últimos dias, os Estados Unidos abateu mais 2 objetos voadores não identificados, no qual o presidente Biden correu para dizer que não se tratavam de alienígenas, mas sim de novos equipamentos de monitoramento. Nesse caso, os chineses de forma alguma aceitaram a culpa e disseram que não tem nada a ver com eles, e nem os Estados Unidos também forçou a barra para dizer que esses objetos voadores não identificados são de fabricação e de utilização chinesa. Logo em seguida, após esses objetos terem sido abatidos pela Força Aérea Americana, a China disse que fez a mesma coisa, abatendo objetos similares que estavam sobrevoando a costa chinesa. Não há nenhuma informação que confirme ou negue isso, mas o que se trata no fim é que a disputa, principalmente no campo da inteligência e na coleta de informação entre os dois países, vem esquentando consideravelmente. Nós já sabemos que as disputas entre os dois lados ocorrem em diversas áreas. Área comercial, área econômica, geopolítica, financeira, mas a área tecnológica é possivelmente a mais importante, porque essa corrida tecnológica entre os dois países acaba melhorando e facilitando a capacidade das suas forças armadas de desenvolverem armamentos e equipamentos mais modernos para serem utilizados não só na disputa e nas tensões entre um lado e outro, mas também na coleta de informações. Os chineses eles investem uma quantidade enorme de dinheiro e eles têm alguns objetivos muito claros na sua frente. O mais claro de todos é em relação a Taiwan e, consequentemente, a sua presença no Mar do Sul da China. Os Estados Unidos não querem perder a influência que eles possuem nessa região, muito menos ver Taiwan caindo nos braços da República Popular da China. Conforme essas tensões aumentam, o risco de erros cometidos por um dos dois lados também apavora algumas autoridades, tanto em Pequim quanto em Washington, de que isso pode levar a um erro de cálculo e esse erro de cálculo pode ser suficiente para desembocar numa guerra e num conflito militar. Apesar de estarmos ainda longe de um evento como esse, de uma guerra entre os dois países, cada dia que passa existe um novo episódio que coloca mais lenha na fogueira. O episódio do balão chinês ele é mais um e novos episódios similares vão surgir ao longo das próximas semanas, porque é assim que funciona as tensões e a rivalidade entre duas grandes potências. Em todos os campos que eles conseguem identificar, que possam coletar informações ou conseguir uma vantagem em relação ao outro, tenha certeza que esses campos vão ser explorados. E esse último episódio mostrou que não há uma reserva de esforços de nenhum dos dois lados. Os americanos eles correram para abater e para dizer rapidamente que esse balão que estava sobrevoando alguns estados estratégicos, pois possuíam bases de lançamentos de mísseis nucleares, se tratava de uma movimentação chinesa para conseguir identificar o local exato desses lançadores. A China nega, obviamente, mas ela deixa muito claro também que não concorda com nenhuma das posições americanas no campo da inteligência também. A presença do presidente Lula nessa semana em Washington também acaba entrando um pouco nessas tensões entre Estados Unidos e China, especificamente pela neutralidade adotada pelo presidente brasileiro. E a partir do momento que o Biden enxerga no Lula um potencial aliado para conter a presença da China na América Latina, Lula rápido no gatilho para demonstrar que não é esse não é o papel que se pode esperar do presidente brasileiro. Ele já se colocou como um possível mediador dessas tensões, assim como ele gostaria de ser um mediador na situação da guerra da Ucrânia, mas o fato é que o Brasil ainda está muito distante do grau de fervura dessa relação tensa entre Estados Unidos e China e, naturalmente, não seria visto como um ator independente
pelo lado americano. Possivelmente o lado chinês iria gostar de ver o Brasil participando em algo nessa linha. Agora, essas tensões elas vão piorar nas próximas semanas e à medida que novos acontecimentos vão surgindo e novas revelações em relação às capacidades de coleta de informação dos dois lados, mais coisas vão surgir e, naturalmente, as tensões entre os dois países tendem a piorar. Um abraço a todos.